Olá, meu nome é Rosiane, eu sou enfermeira, empregada EBSER e lotada no HU, WC, do Complexo Hospitalar da UFC. Então, assim, hoje eu resolvi fazer esse vídeo, dia já 19 de janeiro, para compartilhar com vocês um pouco do que eu entendi sobre a proposta da norma de progressão da EBSER. E aí surgiu o seguinte questionamento: o que ainda não nos falaram sobre a nova proposta de progressão da EBSER? Sim, até então a gente tem recebido uns vídeos no nosso e-mail institucional dizendo que é algo muito legal, que vai dar oportunidade para um maior número de empregados, porém, quando você vai juntar aquele quebra-cabeça da forma como ele vem se apresentando, a proposta, né, lá por meio de consulta pública, que parece bem um quebra-cabeça, você tem que ir lá, cá, voltar, abre um, abre outro, lê, entende. Então, assim, não me pareceu tão legal, né? E aí, eu vim aqui compartilhar com vocês o que eles não nos falaram e que nós precisamos saber enquanto empregados e colaboradores da EBSER. Então, seja bem-vindo, estamos descobrindo e socializando com você o que foi entendido até o presente momento. O que mudará? Isso já foi bem falado pela nossa empresa, né? A periodicidade, que passará a ser anual e tanto constará a progressão vertical quanto a horizontal no mesmo ano. Então, deixará de existir o ano par e o ano ímpar. A distribuição de recurso financeiro será mantido o limite de 1%, da folha salarial do ano avaliativo, porém, terá a seguinte distribuição: 50% para a progressão vertical e 50% para a horizontal. E ele fala muito lá da questão de sobra. Ora, se sobra, está tendo algum problema, porque não era para sobrar. Vocês pensam assim também? Pois eu fiz essa seguinte análise. E aí, sobre os critérios de elegibilidade, aí sim foi o que veio o pulo do gato, né? Então, ele faz que meio de trás para frente. Vão ser traçados os critérios de elegibilidade para a progressão vertical e, posteriormente, o da horizontal, sucessivamente. E aí, até aí foi o que a empresa nos falou, né? E de forma bem superficial, ela diz o seguinte, que para estar elegível para a progressão vertical, o empregado precisa estar no nível salarial 4, com uma pontuação mínima exigida de cada requisito, que ele coloca no anexo 1, lá no final da consulta pública, né? Lá no finalzinho. Então, fui lá, abri e tentei fazer a comparação dessa análise, certo? E aí, ela está aqui, né? Esse quadro, um quadro de análise de requisito, e aí ele divide o empregado, os níveis, né, como inicial, intermediário, avançado e de referência. E para cada nível, nível, ele traz, para cada classe salarial, na verdade, ele traz os critérios específicos, onde o inicial é o concurso público, o intermediário. E aí aqui ele foi bem assim, ele coloca em meses, mas aí a gente é bem espertinho, a gente vai lá e transforma em ano, né? E aí, fazendo essa transformação, que ela é bem simples, dá a seguinte situação. Peguei só o cantinho, né, do quadro para a imagem ficar melhor. E aí ele diz o seguinte, que o empregado, para ele ser considerado intermediário, ele tem que ter 72 meses de efetivo de EBSER, ou seja, 6 anos, para o avançado 12 anos e para a referência 18 anos. Só que isso não é suficiente. Ele diz que dentro da mesma classe salarial, o empregado tem que ter, no mínimo,
6 anos, ou seja, 72 meses, que é o equivalente a 6 anos. Isso não muda de uma classe para outra. E que o resultado das 3 últimas avaliações de desempenho tem que ser 240, ou seja, você divide 240 por 3, dá uma média de 80 pontos em cada avaliação de desempenho. Então, isso são coisas assim bem diretas, objetivas. E aí, ele vai para a qualificação profissional, que aqui tiveram algumas mudanças, e aí a gente teria que analisar com calma cada item daquele. Mas o que me chamou mais atenção foi o seguinte, que na normativa de 2019, ele diz o seguinte, que tem uma validade de 5 anos, contando a partir, tendo a validade até 31 de dezembro do ano tal, né? Aí você faz uma análise, dá exatamente 5 anos. Agora, nessa nova, ele diz o seguinte, que não vai valer só 5, vão valer 4. Mas, ora, como é que ele me diz que eu tenho que permanecer na mesma classe 6 anos, porém os meus títulos de qualificação, eles só terão validade de 4 anos? E aí ele não fez diferenciação entre alguns que são mais difíceis de ser adquirido e outros relativamente mais fáceis, como, por exemplo, publicação internacional. Ele só considerou 4 anos. Então, isso, de certa forma, foi prejudicial para quem é envolvido com o ensino dentro da instituição, com a preceptoria das residências, especialmente. Pelo contrário, ele deveria ter aumentado, porque quando ele me obriga a permanecer 6 anos dentro da mesma classe, ele teria que considerar aqueles títulos de 6 anos. Porém, ele deu uma carência de 2 anos para você não se envolver com as questões institucionais, né? Por quê? Porque para você não vai ter tanto retorno, né? E aí vem uma outra novidade, que é a avaliação de maturidade, que no intermediário ela não se aplica, na avançada, aqui é do nível médio, né? Do nível médio, e tem variação se é o técnico e se é o superior. Então, cada um tem uma pontuação específica. Aqui, no caso do médio, 50 e 70 para quem é da equipe de referência. Quando a gente olha aqui o superior, ele aumenta essa avaliação para 60, para o avançado, para a classe salarial avançada, e o de referência para 80. Aumentou bastante, né? E algum desses pontos desses critérios de avaliação me chamaram a atenção especificamente, que é justamente o 4, onde ele pergunta se o empregado é reconhecido fora da EBSER, por seu elevado conhecimento técnico, sendo frequentemente convidado a participar de fóruns, congressos e grupos de trabalho. Gente, tem categoria que isso nem se aplica, né? E aí ele coloca num nível bem elevado, que é fora da EBSER e frequentemente. E aí ele vai ser pontuado o seguinte, você possui, está em desenvolvimento, está avançado, está pleno. Bem complicado, né? E aí a outra que chamou a atenção foi justamente possui grande experiência na compilação e análise de dados ou na apresentação de estudos, artigos ou publicações técnicas. E o 9, né, possui grande experiência na coordenação de projetos de grande porte e no gerenciamento de unidades organizacionais. Ora, se você não teve a oportunidade em momento nenhum, como é que ele vai avaliar isso aqui para você? Para a sua categoria, para a categoria de nível médio, técnico e superior. Você possui grande experiência na coordenação. Isso não quer dizer necessariamente que você tem anos de EBSER, 12 anos de EBSER, e você chegou a esse patamar, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Então, isso aqui foi algo que chamou a atenção. Gente, eu vou encerrar aqui e vou gravar um outro videozinho sobre a elegibilidade da progressão horizontal, porque já está com quase 10 minutos, vai ficar bem longo. E aí eu queria que você deixasse o seu comentário, se você entendeu assim, se você entendeu diferente, se você
não tinha nem avaliado esses critérios que a norma, que a nova proposta, né, de progressão nos impõe, porque eu até interpreto como imposição, porque ela diz que vai entrar lá, né, lá nas orientações transitórias, né, já finais, diz o seguinte, que vai entrar em vigor a partir do momento em que o sistema estiver adequado para tal. Então, por exemplo, a gente não sabe se 2022 vai manter a de 2019 ou já vai entrar na de nessa nova proposta, né? Então, assim, a gente está meio que no impasse ainda.